Que alegria, graça e paz poder estar recebendo você mais uma vez, reunidos novamente com o pastor Giovanni Faria, com um convidado também especial, Felipe Lemos, né, da nossa Igreja Batista Deus é Fiel. Nós estamos muito felizes em poder estar participando dessa mesa, né, e compartilhando com você algo que está no nosso cotidiano, né, que está nos norteando, né, nesses últimos dias. Estamos nesse podcast com a série de mensagens Desafios, e nada mais desafiador para nós, né, do que estarmos aqui hoje, sem ensaio, sem roteiro, sem nada, mas movido pelo Espírito de Deus, para poder liberar algo valioso sobre a sua vida. Pastor Giovanni, obrigado mais uma vez pela sua presença. Felipe, muito obrigado pela sua participação. A gente vai deixar com que eles se apresentem aqui, mais do que conhecidos, mas eu quero que você se sinta à vontade para participar desse nosso podcast. Hoje o tema é Desafios da Juventude. Muito forte, né? E olha, eu estou aqui com gerações. Pastor Giovanni foi nosso líder de jovens lá nos anos, pastor? Anos 90. Anos 90, né? A gente não está tão velho assim não, né? Anos 90. De 90 para 2000, o pastor Giovanni foi o nosso líder de mocidade e hoje o encontro de geração. Felipe hoje é o líder de mocidade da nossa igreja e tem feito um trabalho relevante aí para a obra de Deus. Deus abençoe vocês, pastor Giovanni, Felipe Lemos. Olha, é uma alegria estar aqui, poder comunicar com muitas pessoas. E eu sou o pastor Giovanni, um dos pastores da Igreja Deus é Fiel. Na verdade, nós estamos aqui para servir e servir juntos com essa geração. Pastor Pablo, é um privilégio estar servindo a Deus, pregando o Evangelho nessa geração que vocês estão, como o Felipe está chegando tão jovem. É muito bom servir nessa geração. Eu já me sinto um ancião nessa geração. Eu fui líder de jovens, e eu poderia dizer assim, pastor de jovem, na década de 90, final da década de 90, pelo ano 2000, né? E poder estar aqui sendo pastor. Ainda me sinto jovem, ainda que a idade não diz que é jovem, mas me sinto jovem ainda. Felipe, Deus te abençoe, que prazer poder estar te recebendo aqui nesse nosso podcast, nessa nossa conversa. Sinta-se à vontade para falar com o nosso público aí. Eu sou o Felipe, né? E como o pastor Pablo disse, estamos aí encarando esse desafio que é estar aí junto com os jovens. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, que são duas referências aí, não só para mim, mas para toda geração, toda cidade, toda essa geração que está chegando agora. Tem visto aí um belo trabalho, né? Que já foi feito e tem sido feito aí através de vocês. Amém. Livro de 1 João 2,14 diz assim: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Pastor Giovanni, Felipe, quais os nossos desafios? O senhor comentou, né, dos anos 2000, né? Exato. Mil passarás, 2000 não chegarás, né? Era aquela expectativa que todos viviam naquele tempo. Felipe hoje está vivendo, nós estamos vivendo, né, Felipe, uma sociedade totalmente diferente do que há 24, 25 anos atrás. Qual o nosso maior desafio, pastor, nos dias de hoje? Olha, eu vejo hoje um dos maiores desafios. A época que eu era líder de jovens, não tinha um celular, não tinha rede social. Né? No final, quando eu estava sendo final de líder, tinha um Orkut, né? Já tinha chegado a internet, mas não MSN, né? Não era essa expressão, essa força que tem hoje. Imagina, eu era líder de jovens, já era um desafio muito grande, não é? O culto de sábado à noite, de trazer os jovens para a igreja. Então a gente lutava, era uma demanda bem diferente. Hoje, a pornografia, tantas outras coisas estão no celular, tantos joguinhos, tanto atrativo, né? Hoje os jovens brincam no celular. Essa questão do relacionamento humano, né? Falta, a pessoa estar conversando com quem está longe e distante quem está perto. Então imagina um culto de jovens. Hoje tudo que você fala para os jovens, ele vai na internet procurar para saber. Então eu vejo uma juventude hoje muito perdida, sofrendo da síndrome do pânico, pensamento acelerado, porque é muita coisa na mente deles. E trazer eles para a palavra, para a igreja tem que inovar muito, sabe? Trazer muitas coisas novas. Eu acho que esse é o maior desafio. Os jovens, eles é a força da igreja, né? E aí a palavra diz que, jovens, eu escolhi que vocês são fortes, vocês sois fortes. Então,
E isso, quando a gente para ver nos dias de hoje, a força da igreja está concentrada nos jovens, os jovens estão trabalhando em todo departamento e o pastor Giovanni acabou de dizer, é o real. O inimigo hoje ele quer distrair os jovens. Então, às vezes a gente vê muitos jovens dentro da igreja, mas perdidos, distraídos. Então, acaba atacando a força da igreja. A força da igreja que a gente tem é jovens que querem trabalhar, jovens que poderiam estar empenhados. Eu falo com os jovens sempre, se todo mundo se colocasse mesmo à disposição, se todo mundo se levantasse e entendesse o propósito de estar servindo, a gente ia ver uma total diferença. Não só na juventude, mas em todas as áreas, eu acredito, da sociedade, dentro da igreja mesmo. Eu acredito, pastor Giovanni e Felipe, que uma das armas do inferno hoje não é matar ninguém, é distrair, é tirar o foco. A Bíblia vai dizer, uma pregação de Paulo, né, que um jovem estava sentado na janela, né, e da janela ele caiu. A Bíblia ela é tão detalhista que a Bíblia vai dizer que ele foi vencido pelo sono, né? E isso pode retratar hoje os nossos jovens, se não tivermos, né, uma perspectiva pastoral mesmo, né, pastor? Exatamente. Os jovens eles vão perder esse foco, né? Vão perder o objetivo pelas distrações que hoje o mundo oferece. O pastor Giovanni chegou a comentar no início, hoje tá tudo na ponta do telefone, né? A sexualidade, a pornografia, os jogos, tantos entretenimentos que a igreja hoje tem que não vou dizer talvez se reinventar, pastor, não sei se a palavra certa é essa, porque a igreja não é nossa, né? Exatamente. Jesus é o dono da igreja, mas a gente precisa entender e conseguir compreender o momento em que estamos vivendo, porque o diabo hoje, creio que vocês vão concordar comigo, vai trabalhar na identidade dos nossos jovens. Se eu não estou focado, se eu não tenho, né, uma linha de pensamento, uma doutrina muito bem fundamentada na palavra, os jovens hoje perdem a identidade, Felipe. Diante dessas, vamos dizer, uma porção, né, de convites, de distrações que tem, o jovem acaba se frustrando também, acaba perdendo, não sabendo nem o que é, quem é em Deus. Eu falo muito com os jovens, uma última pregação que a gente teve aqui, a gente falou, hoje a gente pode ser moderno, mas não quer dizer que a gente tem que ser mundano. Só que isso tem acabado confundindo os jovens, né? Tem se perdido aí a sua identidade. A gente pode fazer amizade, a gente pode ter festa, a gente pode jogar uma bola, né? É a mesma coisa, só que com atitudes diferentes. Exatamente, você tocou no ponto certo, que é a atitude, né? O jovem tem essa atitude. Agora, uma coisa que eu achei interessante ontem, a Karen é do Espírito Santo agora, mora lá em Vila Velha, e ela estava aqui. E ela fez uma brincadeira com os meninos aqui na igreja. Eu disse, Manu, Lucas, Isadora, Vitinho, os meninos aqui que estavam com ela. Eu disse, esses são os principais obreiros dessa igreja. Nós somos uma igreja jovem. Agora, é muito difícil encontrar jovens hoje que são livres. Porque qual é o objetivo do Satanás hoje? Adoecer os jovens pelo emocional. Se sentem feios, se sentem revoltados, se sentem desprezados, se sentem injustiçados, se sentem abandonados, sabe? E aí, o que é que o diabo quer? Eles se afastarem da família, do pai, da mãe. Então, é muito difícil você ver um jovem hoje que lida bem com o pai, com a mãe, que ouve o pai, que ouve a mãe, porque eles se sentem rejeitados. E quando eles chegam na igreja, não é? Eles se sentem também assim, porque jovem é problema, porque adolescente é aborrecente, porque jovem a gente tem que tratar assim, tem que ser duro. Não. O jovem ele tem que ser inserido, ele tem que ser amado. Nós precisamos também, como igreja, entender o contexto do nosso jovem. Não é que a gente vai aceitar tudo, que tem que inovar. Não. É igual um pregador. Você pode trazer a melhor mensagem do mundo, o melhor pregador do mundo. Mas se ele não falar a linguagem do jovem, ela não vai fazer efeito. Vai haver um bloqueio ali instantâneo que o jovem não vai ouvir. Então nós, como igreja, nós temos que entender o contexto do jovem, a mudança dessa geração, não é? A geração Z. Nós precisamos entender essa geração. Não adianta a igreja hoje estar lá na geração A, geração B, C. Já passou.
O que deu certo para nós não vai dar certo para essa geração. Verdade. Então eu vejo que não é só os desafios dos jovens, mas o desafio da igreja. E nós, como pastores, entender agora a mudança dessa geração. Porque uma questão aqui, quem aqui é pai de adolescentes, né, vai me compreender. Nós estamos aqui ministrando a palavra, nós estamos no culto, trabalho, mas os jovens estão lá dentro da escola, lidando com os desafios de uma geração. Às vezes o pai, a mãe tem princípios, mas lá na escola eles vão ouvir pessoas de várias estruturas, de vários tipos de famílias, de vários, sabe? E esse é o desafio da igreja. Às vezes a igreja se fecha no seu mundo. Mas a palavra, não é a palavra, ela tem que prevalecer. A palavra de Deus, ela não muda, mas a forma de comunicar, a forma de chegar aos jovens, esse tem que ser um desafio que a gente tem que olhar para ele com muito carinho. E os jovens precisam ser inseridos na igreja. Os jovens precisam ser amados, sentir parte, sabe? Senão nós vamos perder de paulada para o mundo. Eu costumo dizer na nossa geração de 2000, né, que hoje muita gente se perdeu, Felipe. E um dos grandes segredos para estarmos inseridos até hoje é a constância. O que a palavra diz, né, na carta de 1 João é que vocês permanecem. O permanecer hoje é o grande desafio. Jesus tem um livro do Mike Murdock que chama As Chaves de Sabedoria da Liderança de Jesus. E todo o capítulo termina. Esse foi uma das chaves da liderança de Jesus. Um dos capítulos diz que Jesus era estratégico. E hoje nós precisamos, não só como igreja, né, mas no contexto também familiar, usar das estratégias, pastor. Usar da estratégia, Felipe, para poder entender qual que é a linguagem desses jovens. O senhor falou questão de escola. Hoje os jovens, quando eles estudam, ou eles estudam e fazem cursos, né, em paralelo, pode perceber que grande parte do dia do jovem, ele tá inserido numa outra sociedade que a gente nem conhece. Né? São pessoas que vêm com uma influência de famílias, até mesmo de religiões. Então, se o jovem hoje ele não está inserido e contextualizado na Bíblia, firmado na palavra, certamente ele vai se perder, certamente ele vai ser vencido pelo sono ou vencido por tantas outras influências, né, Felipe? Isso mesmo. E o pastor Giovanni acabou de falar, né, sobre inserir. Eu acho que um dos problemas de dentro da igreja é esse. Por quê? Há uma geração lá atrás que aprendeu de uma maneira, usos e costumes, né? E quando o jovem ele aprende aquilo, é repassado para ele aquele aprendizado do pai, da mãe, sim, da avó. Só que hoje ele aprendeu aquilo, mas ele não vive mais isso. Ele está inserido num contexto que não é mais dessa maneira. E eu acho que acaba, às vezes, confundindo um pouco o jovem. Porque os jovens vê outros fazendo, falam, isso é normal. Vê na internet, vê na televisão, aí vê uma palavra sobre isso, falando que não tem nada a ver. Aí... Eu acho que hoje o grande perigo hoje não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver que o jovem entra no vício da bebida, não tem nada a ver que o jovem entra no vício das dependências químicas, né, pastor? Então, exatamente. É bem crítico, é bem complexo tudo isso, né? Então é um tema a ser abordado que é de extrema importância para você que está nos acompanhando, você que está assistindo. Olha, pega esse vídeo, pega esse link, compartilhe com alguém, né? A nossa primeira edição do podcast nós tivemos uma repercussão além do que a gente imaginava, né? E esse tema é um tema de extrema relevância. Então pega, compartilha, você que é jovem, passa para alguém da sua escola, passa para alguém do teu trabalho, porque certamente tudo isso que a gente está falando aqui, você convive, seja no seu trabalho, seja na escola, seja até mesmo na igreja que você frequenta, na igreja onde você serve, correto, pastor? Exatamente. Você precisa entender dessa realidade. Eu trabalho com terapia, né? Eu sou psicólogo, sou um profissional da neurolinguística, né? Reprogramação mental. E o que eu percebo, sabe, é que muitos pais precisam entender que às vezes tem menino na igreja, que às vezes ele está na igreja, mas ele está enfrentando conflitos, guerras. Eu vejo tanta menina, principalmente menina, com tentativa de suicídio, com os pulsos cortados, assim, ó, cheios cortados, revoltadas, indignadas. E tendo todas as condições que pessoas gostariam de ter e não tem, né? Não tem. E aí o pai fala, o que essa menina quer? E aí nós aprendemos assim, tem que ir para a igreja, na força. Ontem eu ouvi pregando, eu ouvi uma pregação do pastor falando que o menino não obedeceu os pais, fez faculdade, fez tatuagem. E o pastor diz, e você não foi usar ela para fora de casa, expulsou essa menina? Poxa, uma tatuagem.
sabe? Então esses meninos precisam ser inseridos. E às vezes, sem perceber, pode estar sendo gerada uma revolta, porque é uma falta de comunicação. E eu vejo que tem que mudar, sabe, a reprogramar a mente dos nossos jovens. Então tem que ter esse olhar. Alguém me diz assim, pastor, mas para que você fez psicologia? Para que você estuda algumas questões? Porque antigamente a gente entendia, tem Deus, não tem depressão. Tem Deus, não tem revolta. Tem Deus, não tem angústia. Tem Deus, não tem desafio. Sabe? E às vezes e às vezes falta esse diálogo, esse entendimento. Porque quando nós passamos um filho pela adolescência, ele já não escuta tanto o pai. Ele não escuta tanta mãe. Então, alguém está influenciando ele. Então, nós precisamos até de buscar pessoas que saiba conversar com esses jovens. Sabe? Esse é um grande desafio. A igreja precisa investir de conselheiros, pessoas que sabem, de profissionais que temem a Deus de verdade, para chegar a esse ponto. O que está levando muitos jovens, e no nosso meio cristão, também existe o suicídio. O jovem tem medo de se expor, ele tem medo de falar. Talvez ele está vivendo um conflito na sexualidade dele. E eu gosto de falar sobre isso aqui, mas a sexualidade, ela está afetando os nossos jovens assim de uma maneira muito forte. E, às vezes, ele vive um conflito que eles não querem falar com ninguém. Né? Hoje se prega muito, ou se fala muito, da bissexualidade. Talvez esse assunto aqui é difícil para nós, mas ele está latente na vida dos jovens. Por conta das influências, né? Por conta das influências do mundo, a influência da sociedade em geral. Então, a igreja precisa, nós como pastores, nós precisamos chegar a esse assunto, bissexualidade, sexualidade, e se fala muito pouco sobre isso. Eu te pergunto, aonde que hoje, na nossa época, não, mas aonde que os nossos jovens aprendem sobre sexualidade, bissexualidade? Às vezes não é em casa. Eu sou terapeuta. Tudo bem, eu tenho dificuldade de falar sobre sexualidade com as minhas filhas. Não deveria ser. Nós não deveríamos ter. Aonde que o jovem aprende? Na escola, na internet, sabe? Mas ele deveria aprender também na igreja. Dá para ver, e quanto mais novo, né, os adolescentes, a gente repara que eles já estão cientes desses assuntos, já estão por dentro. A gente tem um culto aqui que é de título Moças e Rapazes. Por quê? A gente tem um louvor e depois a gente separa as meninas dos meninos e tem ministrações bem específicas, bem específicas nessas áreas. Para falar da pornografia, né? Para falar que começa com uma coisa simples, um videozinho simples, uma foto, uma curiosidade, e isso vai puxando, né? A própria Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar direto dos meninos. É um poço sem fundo. Depois que você experimentou ali assistir, você acaba viciando. É pior que a droga, né? Então, porque é de fácil acesso, está na mão hoje de todos os jovens. Adolescentes têm telefone, né? E vamos dizer, raros os pais que acompanham o histórico, né? Vários os pais que preocupam em ver o que os filhos estão vendo realmente no telefone. Então, dá para a gente perceber que quanto mais novos os adolescentes aqui, a gente vê que eles já sabem falar sobre esse assunto. Eles já sabem o que é. Por isso a gente percebe a importância da igreja, né, pastor, né, Felipe? A importância da igreja estar inserida também na sociedade. Hoje a gente vê que a igreja está começando, né? Isso já está escrito, né? A Bíblia é o livro mais atual que existe. Exatamente. Tudo que vai acontecer já está escrito. Então hoje a gente já começa a perceber a perseguição, né? É uma perseguição que não começa grande, né? Mas é uma perseguição que vai minando ali, vai comendo pelas beiradas ali. Para quê? Para poder cercear os nossos jovens. Hoje a gente percebe que jovens na igreja ou fora da igreja, eles se mantêm em cima de alguma janela. Janela, pastor, não é lugar de decisão. Um dia eu preguei essa palavra aqui, eu digo, janela não é lugar de decisão. Você fica no meio termo. Porque a janela você pode estar com o teu corpo dentro de um ambiente, mas a tua visão e a sua cabeça está em outro totalmente diferente. Talvez, nós estamos falando para pessoas talvez que não são evangélicas, né? Não tem esse contexto de igreja, que estão vivendo a mesma situação, né? Filhos dentro de casa, com o corpo dentro de casa, mas com a mente totalmente fora, ou seja, em cima da janela. Então hoje a igreja tem um papel fundamental, né? O departamento, o Ministério de Jovens, não só da nossa igreja, mas como, né, de outras igrejas que pregam ali o fundamento da palavra, tem uma importância crucial na vida dos nossos jovens, porque
Eu vou dizer pelo meu filho, né? Pela minha família. Eu tenho um filho de 18 anos e uma filha de 12. Quando eles não estão em casa, eu sei que eles estão na igreja. Na igreja. Né? A gente sabe aonde eles estão sendo alimentados e o que estão sendo alimentados. Então, há essa importância e essa relevância na igreja, na sociedade de hoje. E Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os jovens de exausto, de cansados caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha, percebe-se que no Brasil e no mundo, o suicídio entre jovens de 14 e a 29 anos são graus alarmantes. O Brasil era conhecido como o país da alegria, da festa. Hoje é conhecido como o país primeiro lugar em transtorno de ansiedade ou de ansiedade generalizada. É o país que vende mais ansiolíticos do mundo. A primeira causa de morte no Brasil é acidente de trânsito. E a segunda? Eu fiquei pensando assim, nossa, não pode, é homicídio. Não, é suicídio. Imagina isso. Agora, imagina se a libertinagem, se as drogas, se a maconha, se o lança-perfume a gente acha que não existe, ainda existe, não é? A bala, a cocaína e outras drogas, não é? Não vou nem aprofundar aqui no crack. E essa libertinagem que o mundo dá, se ele trouxesse tanta alegria, tanta paz, se os jovens estivessem tão bem, por que esse número alarmante de suicídio? Porque a nossa cidade, ela tem um grau entre as cidades da América Latina que está lá no topo de suicídio. 7 Lagoas? 7 Lagoas. Eu fiz até um trabalho entre o ano 2000, tipo assim, só para vocês entenderem, o censo era de 0 não sei o que de suicídio. Em 2010, o censo veio 24. Olha, aumentou de 0 a 24. Agora está lá no topo. O suicídio é algo que não pode ser divulgado, porque ele incentiva outros, sabe? Mas o grau de suicídio no nosso país é muito alto. Agora, imagina, eu gostaria de falar para os jovens, para os pais, eu queria trazer essa mensagem para os jovens que estão dentro da igreja. Porque eles pensam que ir para show, que aprontar, que beber, que fumar, isso é liberdade. Não é liberdade. Se fosse assim, eles não estavam escravizados, não é? Há tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, que eles não resistem. Eles querem matar a dor e não morrer, mas a dor é tão grande. Para matar a dor, eles matam o corpo e matam a sua própria vida. Então, a gente vai encontrar, existe uma alegria, existe um prazer, um privilégio em servir a Deus, de estar dentro da casa de Deus, sabe? De buscar ao Senhor. Por que o Brasil agora tem números alarmantes de suicídio entre jovens de 14 a 29 anos? Pode fazer uma pesquisa em qualquer lugar no mundo. O número de suicídio cresce. Por quê? Você pega os países como Finlândia, como Suécia, que tem as maiores políticas públicas do mundo, e o número de suicídio é lá no topo. Porque sabe que com a coisa que falta? Falta Deus, falta Jesus, falta experiência. E eu quero falar para você, nós estamos aqui não de balela, brincando, nós estamos aqui dizendo, nós temos um trabalho forte para jovens nessa igreja, nós temos pessoas preparadas, nós estamos cientes dos desafios, nós entendemos o homem na questão do corpo, das emoções, do psicológico do homem, em todo ser que tange a vida do ser humano, e nós estamos dizendo, a saída para a nossa juventude é Jesus. Sabe? É a palavra do nosso Deus. Agora, os desafios que nós entendemos é a maneira de comunicar, de trazer essa palavra, de trazer os nossos filhos. Pai, traz os seus filhos para a casa de Deus. Uma coisa que eu aprendi, ô Felipe, na época que eu era líder de jovens, é quando os meninos estão na fase de transição, 10, 11, 12 anos. Os pais não traziam o filho para a juventude. Para a igreja, não. Para qualquer outro lugar. Vamos divertir, chofe, balé, e vamos fazer, e não quero saber, churrasco, essa bobagem de igreja. Aí começa 13, 14, 15. Os filhos começam a distanciar, começam a ir pelo caminho das drogas, não quer obedecer mais. O pai, o líder de jovem, pastor, meu filho. Aí o pai vem buscar o pastor. Aí até leva o pastor para falar para o filho, não vai ouvir, porque o pai já foi ali, já criou uma barreira. Então, quem é filho, quem tem filhos nessa fase de transição, traz para a juventude, participa com ele dos eventos da igreja, vai para o retiro, traz para a vigília de jovem, traz para as palestras, sabe? Os pais tinham que aprender a bancar uma pizza na igreja. Sabe de uma coisa? A igreja tinha que ter salas de videogames também.
ter joguinho na igreja, ter o jovem ter inserido nesse grupo. Ah, mas porque lá na igreja tem gente assim, porque... Gente, os melhores estão aqui. Eu acho que igual o senhor falou para os pais, às vezes o pai fica pensando lá na época dele, né? Como que era um culto de jovens? Eu lembro que o meu não está tão distante, mas na minha época, você ia no culto de jovens, você não ouvia falar sobre pornografia, não ouvia falar sobre pecado, sobre ansiedade, não falava nada disso, sobre identidade, sobre quem você... Na minha época, eu não sobre peguei. suicídio? Sobre suicídio. A linguagem era exatamente a mesma, né? A linguagem, né, era a mesma para qualquer tipo de público, né? E acaba que, por mais que a palavra ela tenha o seu fundamento, ela tenha, né, o seu propósito, né? É como a gente falou, são as estratégias que nós precisamos utilizar, né? São a gente se encaixar nas atualidades, né, Felipe? E a gente sabe que os jovens, ele tem mais facilidade de ouvir outros jovens. Sim. Então, se você traz o seu filho e tem um jovem aqui que está firmado em Deus e ele faz amizade, acabou. Ele vai parar, vai ouvir o testemunho. Igual aqui a gente usa uma didática muito, muito boa na igreja, que o quê? A gente deixa os jovens participarem. Não é todo culto que sou eu que estou aqui pregando. Não. Os jovens têm algo a compartilhar. E por muitas vezes a gente vê palavras muito sinceras, muito verdadeiras, que realmente ele foi transformado. Foi um testemunho que você está ouvindo ali, falando, esse jovem realmente teve um encontro com Jesus e decidiu. Então, quando ele fala isso, os outros acabam falando, cara, eu quero conhecer isso, eu quero experimentar, eu quero viver isso. Porque não é uma pessoa mais velha que está falando. Não é um jovem, é alguém da idade dele, é um amigo que está do lado. Então ele quer experimentar, ele quer conhecer. A gente vê que tem muitos jovens que estão com um vazio dentro da igreja. Pode contar um testemunho? Isso aqui é fresquinho, pastor Giovanni. Meu filho hoje já é de maior, 18 anos, mas é nosso jovem ainda, né? Um dia eu estava dentro do carro e a gente conversa para lá e conversa para cá, e dei ele um conselho e ficou caladinho. Felipe não falou nada. Tem um ditado que diz que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Um tempo depois, meu filho aqui na igreja escuta o Felipe falando algo exatamente o que eu havia dito. E ele veio numa proporção... É isso aí. Pai, eu ouvi isso, pai, eu ouvi algo que foi top, pai. Tá, o que foi? Não, o Felipe estava pregando e ele falou isso. Eu falei assim, Vitor, eu te falei exatamente a mesma coisa. Mas foi de uma forma diferente. Exatamente, sabe por quê, irmãos? E você que está nos assistindo, seu filho precisa entender que a palavra diz que ele já venceu o inimigo. Já existe uma realidade sobre ele, e é essa realidade que o inimigo quer tirar. O seu filho, os nossos jovens pastores, eles precisam entender que eles são referência, que eles serão influenciadores e não influenciados. Então hoje o desafio é esse, né? É você liberar uma palavra, um jovem para outro jovem, que vai mover, que vai mudar toda a estrutura. A Bíblia não fala assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mas a Bíblia fala das más conversações que corrompem os bons costumes, se não anda dois juntos, se não tem acordo. Então, o que acontece? Se os jovens não estão dentro da igreja, qual vai ser as companhias? Quem que ele vai ouvir? Quem que vai ser o referencial dele? Então, essa é a importância de estar inserido nesse meio. Essa é a importância dos pais fazerem um investimento. O maior investimento hoje do mundo, que eu vejo hoje, é em criança, juniores, adolescentes e jovens. Porque se a gente anda com a pessoa que é gago, você vai falar gago. Se você anda com a pessoa que fala gíria, você vai falar gíria. Por isso que essa é a maior importância do ministério de jovens dentro da casa de Deus. É a importância dessa linguagem. Olha aqui, ele deu o mesmo conselho. Ele falou, ele ensinou. Mas o filho, poxa, vem um de fora, fala, maravilhoso. E nós, como pais, uma oração que eu sempre fiz e faço até hoje, para que Deus coloque pessoas boas ao redor das minhas filhas. Sabe, porque um conselho de quem está de fora, na época da juventude, ele tem um papel essencial. Sim. E a igreja pode ser esse conselheiro. O mundo diz, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas a Bíblia diz que na multidões de conselhos, há sabedoria. Sabe? Então, assim, nós temos que valorizar. Pais, valoriza o líder de jovem, o pastor de jovem na sua igreja, porque um líder de jovem hoje, ele não é um líder de jovem, ele é um pastor de jovens. Então, é um ministério hoje, é um ministério de uma importância ímpar. E às vezes, quando os filhos estão tudo bem, você procura seus filhos e está na igreja.
você procura seus filhos, eles estão com alguém da igreja. Então, isso é um descanso muito grande. Mas, às vezes, a gente só acorda para isso quando os filhos da gente não estão mais aqui. Quando você daria tudo, você diz, eu daria tudo para o meu filho estar aqui na igreja. Ah, mas onde meu filho está? Ah, ele saiu com a turma. Eu daria tudo. Os pais dariam tudo por isso. Então, gente, vamos acordar. Então, a igreja precisa, e nós precisamos investir em relacionamento. Promover hoje, a igreja hoje não pode pensar em promover só culto. Sim. Ela precisa promover algo que gere relacionamento. Estratégia. É estratégia. Eu fico vendo o quanto, que é uma coisa simples, mas o quanto que o jovem se alega num pós-culto. É você pedir uma pizza, é você sentar, é jogar um Uno, é deixar o outro rir, né? E, tipo, fica sensacional, é algo que muda a visão da gente. E ver quanto mais eles vivem esses momentos, mais eles se fortalecem. Fortalece a amizade, né? E fica bem mais fácil da gente trabalhar, da gente trazer eles para perto. E eu vejo que uma mudança, assim, fora do comum, né? Aqui na igreja. Então, os jovens mesmo que dá uma palavra, aí você não precisa, a gente fala, ó, quem quiser dar uma palavra, quem quiser participar, quem quiser começar a servir, tem que perder o medo, tem que chegar. Aí, durante a semana, eles mesmos mandam mensagem, olha, eu estou disponível aí para fazer um dízimo e oferta. Então, tipo assim, a gente vê a diferença. Tudo por um culto, um pós-culto, uma conversa, uma risada, né? Um abraço que às vezes não está nem tendo em casa, em meio às amizades do dia a dia. Não, chega aqui, todo mundo fica assim, encantado, porque é muito fácil fazer amizade entre os jovens. Sim. Né? E esse envolvimento... Ainda mais com alguém que tem Deus no coração, está cheio de Jesus, está cheio do Espírito Santo. As coisas ficam bem mais agradáveis, né? Hoje a nossa mocidade, a gente não está fazendo apenas uma propaganda da mocidade da nossa igreja, porque a gente sabe que vai alcançar, né, muitas pessoas essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, mas a nossa igreja tem esse lema, né? O grupo de jovens chama-se Incendiários. É incendiar mesmo, é fazer pegar fogo quem está do seu lado, e esse é o desafio. Hoje o desafio da juventude, nos tempos de hoje, é não ser tão somente influenciado, mas é se colocar na posição de influenciador, né? Daquele que vai promover coisas que vão edificar vidas, né? Então, segue esse nosso desafio. Você que é pai, pastor Giovanni, a gente teve com o pastor Juninho, né, em uma das edições, e foi falado muito na questão de preço, valor e tempo, né? Tem gente que está colocando valor em coisas que... Então, a gente está invertendo as posições, colocando preço, melhor dizendo, colocando preço em coisas que têm valor. E o que, na verdade, o que tem valor, jamais você vai encontrar preço para isso. Então, invista na vida dos seus filhos, invista no tempo de qualidade, a gente volta de novo, né, em tudo aquilo que Exatamente. A gente falou. Invista em tempo, invista em atenção, invista em carinho, porque o que tão, de repente, o seu filho não acha em casa, pode ser que ele não ache, mas ele vai procurar na rua. Né? E aí que vem o perigo, e aí é como o pastor Giovanni disse, né? Você pagaria tudo, você daria tudo para ter o seu filho de volta. E, na verdade, entenda também a geração do seu filho. Quero falar para o pai, pela mãe, para os pais, né? É muito difícil saber conversar com os nossos filhos. Pode ser um profissional da área, mas quando é na sua própria casa, é uma dificuldade muito grande. Eu quero te dizer que aqui na igreja tem pessoas preparadas. Deus tem levantado vários casais, vários pastores. Olha, nós estamos aqui com líder de jovens, não é? Está ele, está a esposa dele, está um grupo. Existem jovens preparados. Então, não sofra. E outra coisa, não tenta levar na força. As pessoas dizem, se fosse meu filho. Se fosse, mas não é. É porque na minha época, mas não é mais a sua época. Não é seu filho. Sabe, qual é a maior riqueza que você tem na vida? Sua família, seus filhos. Isso não tem preço, tem valor. Então, nós estamos aqui, é uma equipe preparada. Então, ore, traga seu filho, venha com seu filho, invista. Nós podemos ajudar, porque nós somos a chave. Eu sou o bambambam. Não com seu... Não, mas para o seu filho, uma palavra minha, uma palavra do pastor Pablo, uma palavra do Felipe, uma palavra de um outro jovem pode produzir algo sobremodo excelente. Um jovem falando com outro jovem tem um valor, mas uma pessoa que é preparada, uma pessoa que não vai trazer julgamento, mas vai trazer acolhimento, porque a igreja precisa ser um lugar de acolhimento, um lugar de cura,
um lugar de restauração. Então, quando esse jovem ele sente esse acolhimento, nossa, muita coisa muda, né? Muita coisa muda. Eu tenho atendido jovens que estão dentro da igreja, mas extremamente decepcionados, que passa por aqui. Não é dentro da igreja, mas por conta do quê? Vida sentimental. Olha bem, nós estamos vivendo uma geração hoje, esse é um dos desafios do jovem. A geração de hoje não sabe lidar com não. Aí por que cresceu o feminicídio muito grande? Um término de um relacionamento, ele não sabe lidar com limite, com não. Aí você vê aí muitos matando a namorada, muita guerra, não é? Porque não está lidado com não. E aí, aonde que essa pessoa tem que encontrar abrigo? Na igreja, não é? Aprender a conversar com esse jovem. Pô, se é no relacionamento, a pessoa desmonta como se o mundo tivesse acabado. Então, eu tenho atendido no dia a dia. Gente, é uma quantidade muito grande de jovens, principalmente do sexo masculino, perdido por conta de um término de relacionamento, por conta de perder o dinheiro no joguinho. Aí essa pessoa acha que a vida dela não tem mais sentido e tudo vai passar. Você vê, né, pastor Giovanni? Você acabou de falar do relacionamento. Nosso último culto de jovem foi sobre relacionamento. Fantástico o tema, né? A gente trouxe um podcast, um bate-papo igual esse aqui, sobre relacionamento. Quem tinha suas dúvidas mandou lá, tinha caixinha que podia mandar no anônimo, para não ter vergonha. Então, tipo assim, não tem tema que a gente não é abordado dentro da igreja hoje. E com questionamentos que até surpreenderam, né, Felipe? Isso. Certamente, né? E para surpreender. E a resposta, né, diante da palavra de Deus ali, né? Fico assim, pensando, não tem desculpas também para os jovens hoje. É só você decidir, né? Eu falo muito aqui, cara, dá para você ser alguém relevante, né? Dá para você entrar numa faculdade, dá para você ser quem você quiser, estando diante de Deus, estando servindo, estando amando a Jesus, primeiramente. Eu falo muito sobre o exemplo de Daniel. Daniel é um cara top, né? Quando mandou lá buscar ele, mandou buscar jovens que tinham boa aparência, jovens cheios de conhecimento, cheios de sabedoria, que tinham os conhecimentos em várias áreas, a Bíblia fala. E mesmo assim, diante de tudo que foi ofertado, diante daquele banquete, ele prosseguiu diante de Jesus, certinho diante de Deus, e não se desviou. Deus então, honrou, tipo né? assim, eu falo com os jovens, cara, você pode aproveitar a sua vida aqui dentro. Olha, Jesus, né, ele nos surpreende. E a Bíblia fala que Daniel, Sadraque, que nem era Misael, não é? Fala o nome dele, você sabe? Misael, Azarias, Daniel e quem mais? Me fugiu o nome. Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi o nome que deram para eles na Babilônia. Mas esses 4 jovens, a Bíblia fala que eles decidiram firmemente não se contaminar com as iguarias nem da mesa daquele rei. Então, existem jovens que eles tomaram a decisão de não se contaminar, de decidir ser puro. E a Bíblia fala que Deus deu a eles sabedoria, entendimento, revelação, acima de todos os outros jovens. Então, há uma promoção, há uma graça de Deus quando o jovem decide firmemente. Isso não quer dizer que ele tem que ser antiquado, que ele não pode estudar, que ele não pode se vencer na vida, ter um fazer social que a gente entende, né? Quando a gente fala do médico, do advogado, do juiz, do promotor, mas ele pode amar Jesus. E essa mentalidade já mudou no nosso meio evangélico. Eu só queria ressaltar aqui a importância do culto que vocês fizeram. Eu nem lembro o tema. Na semana do Dia dos Namorados. Gente, aquele culto foi fantástico, o tema. Porque no Dia dos Namorados... Qual foi o tema? Solteiro sim, sozinho nunca? Sozinho. Meu Deus, é forte, hein? Porque nesses dias o diabo atua de uma forma muito grande. Quem não está namorando, quem não tem alguém, se sente sozinho, abandonado. E seu namorado? O que você ganhou do Dia dos Namorados? O que você vai dar no Dia dos Namorados? Às vezes a pessoa está muito bem. É muito melhor só do que mal acompanhado. E fora que ele nunca vai estar sozinho. E vocês trabalharam aquilo, eu fiquei assim, poxa, eu quero parabenizar vocês pela visão de águia, por poder estar trabalhando algo de uma importância tão relevante aí para os nossos jovens. Ô, pastor Giovanni, desse tema, né, a gente queria falar o quê? Quando que você está pronto para namorar? Quando você não se sente vazio, né? Porque tem jovens que querem namorar, por quê? Porque se sente vazio, quer preencher aquele vazio com alguém, quer arrumar aquilo quer arrumar uma namorada, um namorado para mostrar para alguém que tem uma boa autoestima, talvez, né, que não está ficando para trás.
Mas quando que eu preciso? Quando alguém até perguntou, quando eu estou pronto para namorar dessa uma vez? Uma resposta bem legal, quando você não sente falta, quando você não acha que não está faltando nada, não está pronto, né? Quando eu estou pronto? Aí a gente falou que, eu falei muito de Adão. Lá atrás, quando Deus criou Adão, ele podia ter criado Adão e Eva juntos. Ele já podia ter criado um casal, mas ele criou Adão primeiro, e eu falei muito com os jovens e ressaltei, para mostrar que, antes de tudo, ele precisava ser cheio de Deus. Cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Cheio de Deus. Então você já está, depois que está cheio de Deus, você não sente falta de mais nada. Aí sim você está pronto para namorar. Uma palavra que o Senhor Jesus nos deu aí em Mateus 6,33, se não me falha a memória, serve para jovens, serve para todo mundo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus é Deus que quer te acrescentar. Hoje o nosso desafio, você que é jovem, você que está nessa fase da juventude, da mocidade, o seu maior desafio é se guardar em Deus. Provérbios 4,23, pastor Giovanni, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Hoje o nosso coração é linha de frente de todas as coisas, então guarda ele, porque é através dele que vai sair fonte de vida, é através dele que o Senhor vai falar ao teu coração, é no teu coração que Deus fala, é no teu coração que Deus promove sonhos, é no teu coração que o Senhor estabelece projetos futuros, de uma grande família, né, de uma família sólida, de uma família bem estruturada na palavra, na rocha que é Cristo. Então hoje eu entendo que o desafio da juventude, Felipe, é se guardar em Deus, é não se precipitar, pastor Giovanni. Pastor Giovanni falou sobre o suicídio, né, tantos sentimentos que a gente se entrega. Então assim, não se entregue aos nossos sentimentos, porque eles são falhos, né, pastor? Exatamente. É uma coisa que eu queria colocar aqui, Joel 2,28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, eu creio num grande avivamento. E uma das coisas que o inimigo quer roubar dos nossos jovens é os sonhos, é a esperança e é a visão. Visão de um futuro, uma visão empreendedora, uma visão que vale a pena viver, uma visão que ele pode ir além, ele pode conquistar. A terra foi dada aos filhos dos homens. E uma das coisas que nós precisamos trabalhar com a nossa juventude é a visão empreendedora. Sabe? Eu acredito que na vida não existe fracasso, existe resultados. E muitos se perdem porque não passou de ano, porque não tira nota boa, porque ele tem uma nota medíocre. Quando fala de medíocre, ele está falando da média, ele está na média ou abaixo da média. Isso não quer dizer. Ele precisa descobrir para que ele veio a este mundo, o que ele nasceu para fazer e julgar esse jovem para cima, uma palavra motivacional, uma visão empreendedora, uma visão do céu. E essa é uma promessa de Deus, que os nossos jovens terão visões. E hoje, o que acontece? A imagem da internet, ela não é verdadeira. E o que os jovens sentem? Eles sentem a menos, porque ele está vendo outro jovem bonito na praia, vencendo roupa, os artistas. Como que chama os jovens? Os influenciadores. Os influenciadores, top, uma vida top. Eles falam, minha vida não é nada. Então ele perde a visão, ele se vê como alguém que está quem? Poxa, eu estou perdendo tempo, eu não vou vencer. E aí ele vai se fechando no seu mundo, ele vai se isolando. E ele vai se fechando dentro de casa. E nós, às vezes as pessoas criticam o pastor Pablo. Porque eu vim aqui domingo de manhã, o pastor Pablo tem uma palavra motivacional, ele tem uma palavra que joga para cima, uma palavra para levantar. Mas o que o diabo está fazendo hoje? Tentando jogar as pessoas para baixo, olhar para o chão, se fechar no seu mundo, isolar. E a nossa igreja é jovem. A palavra tem que ser jovem. Hoje, o próprio Deus, ele levanta pregadores para mover dentro da pessoa uma visão empreendedora. E esse é um grande avivamento para Joel. Os nossos jovens terão visões. A minha oração hoje é que Deus dá visão aos jovens, uma visão de rei, uma visão para cima, uma visão que cria que eu posso, eu consigo, eu dou conta, porque tem um Deus que me sustenta, há um Deus que me chama de mais do que vencedor, há um Deus que me chama de filho, um Deus que me pôs nessa terra para fazer a diferença. Jovem, não baixa a sua cabeça, levanta a sua cabeça. A promessa é que vocês profetizarão
e terão visões. O pastor Pablo começou dizendo: jovem, eu vos escolhi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. Então não deixa o maligno. Qual que é o campo de atuação de Satanás, principalmente na vida dos jovens? É o campo da mente. É o campo de batalha espiritual. Por isso eu gosto muito quando fala do mindset. Não é? Mindset é mente e programação. Então, a reprogramação da mente. Eu estava vendo e ouvindo você pregar aqui domingo de manhã. Eu estava ouvindo o Natan pregando aqui domingo à noite. Eu falei, isso aqui é reprogramação da mente. É Deus ministrando a mente. É Deus mudando a forma de ver, a forma de perceber. É uma palavra motivacional do trono, dizendo assim, vamos para frente, gente. Uma nova visão. E isso tem que ser ministrado dos nossos jovens. Porque o diabo e até os influencers que veio para ser influenciador, que dá exemplo, eles vêm com tanto afã, que coloca os nossos jovens para baixo. Aí vem a igreja e diz, vamos para frente, vamos enxergar o sobrenatural, o novo, vamos para cima, tem uma vida, Deus vai fazer, vai acontecer, levanta e vamos lá. E é isso que eu acho interessante da igreja. Enquanto muitos criticam, eu acho isso sensacional para essa geração. É uma vida além dos stories, né, Felipe? A vida dos stories fica ali, dura 24 horas. Na verdade, os stories é isso. 24 horas acabou. Se você não renovar o seu stories, acabou. Vira ali e vira uma página virada. Então, o que nós estamos propondo para você hoje, pela palavra de Deus, não é uma vida de stories, é uma vida pautada pela palavra de Deus. Olha, eu escrevi porque vocês são fortes, vocês não vencerão o inimigo. A Bíblia diz, já venceram o inimigo, ou seja, já existe uma realidade sobre a sua vida. Então você que é jovem, você que é pai de jovem, não deixa de compartilhar esse vídeo, chama pessoas para poder assistir, porque nós estamos falando diretamente para você, e eu creio, pastor Giovanni, Felipe, que é Deus falando através de nós para você não desistir, a se firmar na palavra, porque a palavra ela é verdade. Deus nunca vai te enganar. Jesus nunca vai te decepcionar. Minha mãe sempre dizia isso. Pablo, Jesus nunca decepciona a gente. E eu quero declarar para você, ó, a igreja está aqui, ó, todo sábado, vai estar passando aqui no rodapé da tela. Todo sábado nós temos o culto de mocidade aqui da Igreja Batista Deus é Fiel. Esses lugares que está aqui atrás da gente, ó, está esperando por você, pela sua família, pela sua casa, para liberar uma palavra não só apenas motivacional, mas uma palavra profética, um destino profético sobre a sua vida. Pastor Giovanni, Felipe, né, nós já estamos aqui há um bom tempo conversando, creio que se deixar a gente vira, né, o tempo, né? Mas nós queremos deixar uma palavra para você final, as nossas considerações, te agradecer por você ter ficado com a gente até agora e pode ter certeza, virão outros assuntos que vão te abençoar e vão agregar muito na sua vida. Felipe, obrigado pela sua participação. Deixa aqui para essa câmera aqui um recado para os jovens, entra na casa, no dispositivo de cada jovem e libera sobre eles uma palavra. Talvez você está aí vivendo, né? Na pressão do dia a dia, é aquele jovem que quer passar na faculdade, quer passar no vestibular, quer alcançar uma bolsa, tem aquele que queria estar já lá na frente e está andando desanimado. A Bíblia diz que por isso não desfalecemos, né? Por mais que o nosso exterior ele se desgasta, o nosso interior ele se renova dia após dia. Amém. A gente tem que crer que todas as coisas cooperam para o bem. Né? A gente teve uma série de mensagens que tão boas sobre passando de nível e enquanto você não passar, igual no videogame, né? A gente vai, não passa, volta lá atrás até conseguir avançar para a próxima fase. E Deus, ele não pula etapas, né? A gente tem que seguir todo aquele processo. Então compreenda que tudo tem o seu tempo determinado. E você vai viver o seu extraordinário. Aprenda a desfrutar aí do caminho, do processo, que você vai ver o quanto Jesus ele vai e ele pode te surpreender. Olha, e eu termino dizendo a minha palavra aqui. Eu quero falar para vocês, jovens. Eu vejo jovens assim, mal, porque não teve a chance de fazer uma faculdade, ou não quis, ou não conseguiu. Sabe? E essa pessoa fica muito mal de verdade. E vejo também jovens que fez uma faculdade e falam, agora o que eu faço com esse diploma? Não consegue inserir no mercado de trabalho. E aí ele vai se fechando, se sentindo a pior pessoa do mundo. E é isso que Satanás quer. Que você se fecha, que você desista, que você diz, eu não tenho uma de faculdade, eu não consigo, eu não dou conta. Você dá conta, você consegue, sabe? E quem diz que só vence na vida, ou se quem só é feliz, quem fez uma faculdade, ou quem inseriu no mercado de trabalho.
Não, é aquela pessoa que levanta a cabeça e diz, Deus pode fazer, não aconteceu hoje, mas vai acontecer amanhã. Amém. Eu não tenho faculdade, mas eu tenho um Deus que faz milagre. Amém. Sabe, e é isso que o jovem precisa acreditar. Aí a pessoa fica nesse medo, nesse trauma, nesse bloqueio, a ansiedade só cresce. Ei, calma, ainda há tempo, ainda há esperança, levanta hoje, não se fecha no seu mundo não, o mundo é um mundo de oportunidade, não se isole e nós podemos ajudar você. Aproveita a misericórdia. A misericórdia são as segundas chances que Deus nos dá. Hoje você está vivendo uma misericórdia que você nunca viveu e jamais viverá. Então aproveita ela hoje. Sede fortes, firmes, constantes, porque já há um decreto sobre a sua vida. Você já venceu o inimigo e você é escolhido por Deus, é escolhida por Deus. Deus te abençoe. Pastor Giovanni, vamos terminar com uma oração. Amém. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Está passando aqui as nossas redes sociais. Se conecte lá no nosso Instagram, no nosso YouTube. Sempre vai ter um conteúdo que vai abençoar você. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Seja bênção, seja um missionário, uma missionária de Deus aqui na terra. Pai, muito obrigado por esse momento, por cada casa, por cada família, por cada jovem, pela tua palavra. Quando Davi diz, sou velho, mas também já fui jovem. Nunca vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Vale a pena confiar, vale a pena descansar no Senhor. Pai, a tua palavra também diz que a nossa força está no nosso descanso e na nossa confiança. Eu oro por cada jovem, eu oro por cada filho, eu oro por cada menino, por cada menina. Vem fortalecer, amparar, dando alegria, dando paz, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do suicídio, toda ação do medo, toda ação do desânimo, da ansiedade, da depressão. E nós ministramos vida, milagre, restauração, Pai. Dá uma nova mentalidade, uma nova unção e uma nova vida. Essa é a nossa, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Próximo sábado, esperamos Felipe por você e toda a equipe vai estar aqui, né? Em nome de Jesus. Vai ser bênção. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.